Esta apresentação tem como objetivo apresentar os elementos lineares da paisagem disponíveis para o pedido único de 2023. Portanto, aqui neste quadro estão todos os elementos lineares da paisagem com representação no CIP enquanto subparcela. Portanto, eles são 13 diferentes, portanto, aqui estão 10 representados, sendo que o elemento linear da paisagem de Dores e Cultura divide-se em 3 diferentes e os muros também em 2 diferentes, portanto, o que dá 13 elementos lineares da paisagem que têm a representação enquanto subparcela no CIP. Portanto, nós dividimos aqui em cores de uma forma para facilitar o seu enquadramento. Então, estes 3 primeiros que estão a ver relacionam-se com árvores, os a azul com água e os a laranja com outras superfícies. Portanto, para todos estes 7 elementos, aqui com estes 2 desdobráveis, eles dão 7, foi criado para cada um deles uma classe de despromoção do LP na classe outras superfícies. Portanto, todos os elementos, todos os LPs têm que estar adjacentes à superfície agrícola, sendo que os elementos lineares do arroz, os Oriel, têm que estar adjacentes à superfície, a culturas temporárias ou ao próprio elemento linear. A lógica da classificação dos elementos lineares é idêntica para todos e ele pode fazer-se ou através da classe de elemento linear ou através da classe de despromoção. Alguns elementos lineares têm que ser validado o seu comprimento, como estes são a galeria retícula e o Oriel valas de drenagem ou rega de orisicultura 2 a 8 metros de largura. Para estes dois tem que ser criada uma linha no layer LP para validar os 25 metros. Muitos outros elementos que para serem considerados superfície de interesse ecológico também têm que ser criada essa linha para a validação dos 25 metros. Alguns elementos têm que estar adjacentes que têm que estar inseridos em rede natura, como a SEB, a linha d'água e os outros muros de 2 a 6 metros de largura. Quando um elemento não tem representação em termos de largura, enquanto subparcela, nomeadamente as SEBs com largura inferior a 2 metros, os muros com largura inferior a 2 metros, eles têm que ser representados com uma linha no layer LP. Pronto, agora vou falar de cada um deles. Também as SEB das linhas d'água e os muros, o VALEL, portanto, as valas de drenagem e rega sem revestimento, e os outros muros de 2 a 6 metros de largura, têm que representar menos de 50% da parcela onde estão inseridos. Portanto, agora, para falar de cada um dos elementos lineares, temos aqui o bosquete, que tem um requisito de dimensão, e esta dimensão 0,01 a 0,5 hectares é validado pela aplicação. Portanto, se ele perder esta dimensão, é reclassificado na sua classe de despromoção com o atributo bosquete. Portanto, perde a dimensão no atributo de zona de proteção e conservação. O outro pressuposto da LP do bosquete, além da dimensão, é a adjacência à superfície agrícola. Portanto, aqui, para demonstrar as duas formas de classificação, através da categoria elemento linear, ou através da categoria superfície florestal, com a classe zona de proteção e conservação e o atributo.
A galeria ripícola, que tem uma largura entre 2 e 12 metros, portanto, esta largura não é validada pela aplicação, tem que ser o técnico a fazer essa validação na aplicação. Este elemento, como já foi dito, tem como requisito também um comprimento mínimo de 25 metros, que pode ser dentro ou fora da parcela do agricultor. Para isso tem que ser criada a linha no layer LP e ela tem que estar adjacente à superfície agrícola. Não cumprindo os pressupostos da LP, ela é convertida automaticamente em zona de proteção e conservação com o atributo de galeria ripícola, largura 2 a 12 metros. Aqui também mostrar as duas formas de classificação, através da categoria LP ou através da classe Zona de Proteção e Conservação da categoria florestal com o respectivo atributo. Aqui mostrar como criar a linha no layer LP, portanto, temos de ter o processo aberto e a parcela selecionada. Na barra de ferramentas, vamos a subparcelas, layer LP, fazemos criar, o tipo de geometria escolhida é a linha e o tipo de elemento de galeria ripícola. Portanto, fazemos um clique para iniciar a linha, 2 cliques para terminar, e a linha só permite criar se tiver mais de 25 metros, portanto, uma vez terminada a linha, é criada, fica é possível selecionar enquanto elemento enquanto LP e na legenda ficam as características do elemento. A SEB tem largura entre 2 e 12 metros, portanto ela tem que estar adjacente a SAG, tem que estar inserida em rede Natura, tem que ter não pode ter mais do que 50% da área da parcela e não cumprindo, ela é despromovida para a zona de proteção e conservação com o atributo largura SEB, largura entre 2 e 12 metros. Portanto, as SEBs com largura inferior a 2 metros de largura, uma vez que não têm a representação no CIP enquanto subparcela, tem que ser criada uma linha com o atributo SEB no layer LP. Caso se pretenda que a SEB seja considerada superfície de interesse ecológico, também tem a validação dos 25 metros, que obriga a que seja criada uma linha no layer LP também. Portanto, aqui as duas formas, ou através de classificação, ou através da categoria elemento linear, ou através da zona de proteção e conservação, SEB 2 a 12 metros de largura. A linha d'água, portanto, também tem uma largura de 2 a 8 metros, que tem que ser validada pelo técnico. Tem que ser adjacente à superfície agrícola, tem que estar inserida em rede Natura e não pode representar mais do que 50% da área útil da parcela. A sua despromoção faz para MAGON, portanto, massa d'água, com atributo linha d'água, largura de 2 a 8 metros. Pode ser classificada das duas formas, elemento linear ou outras superfícies de massa d'água com o respectivo atributo. As lagoas ou charcas de 0,01 a 0,5 hectares têm revestimento, portanto, ela também tem esta dimensão também é validada pela aplicação. Tem que ser adjacente à superfície agrícola e, caso seja despromovida pela adjacência à SAG, ela é despromovida para MAGON com o atributo de lagoa ou charca e a dimensão e sem revestimento. Caso ela seja despromovida pela dimensão, ela é reclassificada em MAGON com o atributo de lagoa ou charca. Portanto, aqui também as duas formas de poder classificar ou através do elemento linear ou outras superfícies de massa d'água com o respectivo atributo. As valas de drenagem sem revestimento, 2 a 8 metros, portanto a largura, como já foi dito, tem que ser validada pelo técnico, ela tem que estar adjacente à superfície agrícola, não pode representar mais do que 50% da área útil da parcela e ao ser despromovida ela vai ganhar a classe, vai ficar com a classe MAGON com o atributo valas de drenagem sem revestimento de 2 a 8 metros de largura. Caso este elemento se pretenda que seja uma superfície de interesse ecológico ou ambiental, tem que ter um mínimo de 25 metros de comprimento e tem que ser validado, criando a linha com o respectivo atributo no layer LP.
Portanto, aqui também as duas formas de classificar o VAL-EL, ou através do elemento linear diretamente, ou através de outras superfícies, massa d'água e com o respectivo atributo. O talude, portanto, o TLDL, tem que estar adjacente à superfície agrícola, a sua despromoção faz para a classe criada para a despromoção, que é TLDON. Portanto, aqui as duas maneiras de o classificar, através do elemento linear talude ou outras superfícies talude. Caso ele esteja inserido, esteja adjacente à SAG, ele classifica automaticamente o elemento linear. Caso não esteja e seja classificado pelo elemento linear, ele reclassifica automaticamente em outras superfícies da classe talude. Em relação aos elementos lineares do arroz, portanto, temos três diferentes. Um deles é o caminhos. Estes caminhos não podem ser impermeabilizados, portanto, não podem fazer parte da rede viária. São os caminhos de acesso à cultura do arroz. Ele tem que estar adjacente à superfície, à cultura temporária ou ao elemento linear do arroz. E a sua despromoção faz para ORION, que é a classe de despromoção dos elementos do arroz, com o atributo caminho. Portanto, aqui as duas formas também, portanto, a elemento linear com o atributo de caminho de acesso ou outras superfícies de orizicultura com o atributo de caminho de acesso. As marachas e colmos 2 a 8 metros de largura de orizicultura, portanto, é o ORIOL, marachas e colmos, ela tem que estar adjacente a CTPCA ou ORIOL, promove para a ORION com o atributo de marachas e colmos e se quiser ser, pode ser considerada como superfície de interesse ecológico e ambiental se tiver um mínimo de 25 metros de comprimento e para isso tem que ser criada uma linha com o respectivo atributo no layer LP. Aqui também as duas formas de o classificar, ou como elemento linear da orizicultura com o atributo de marachas ou colmos, ou então outras superfícies de orizicultura com o atributo de marachas ou colmos. As valas de drenagem rega de orizicultura de 2 a 8 metros de largura, esta é o ORIOL, valas de drenagem rega, tem que estar adjacente a CTPCA ou ORIOL, tem, tal como as galerias ripícolas, que ter a validação de 25 metros, portanto tem que ser criada uma linha com mais de 25 metros no layer LP com o atributo de valas de rega, valas de drenagem rega de orizicultura. A sua despromoção faz para ORION com o respectivo atributo. Portanto, aqui também as duas formas de o classificar, ou pelo elemento linear, diretamente, ou através de outras superfícies de oriziculturas, cumprindo, converte automaticamente, se não cumprir também converte automaticamente para a classe de outras superfícies. Portanto, aqui, tal como foi explicado para as galerias ripícolas, a forma de classificar, de criar a linha no layer LP, portanto é com o processo aberto, a parcela selecionada, na barra de ferramentas em subparcelas, layer LP criar, o tipo de geometria é uma linha e o atributo é valas de drenagem, rega, de orizicultura. Em relação ao LP Património Cultural Arqueológico, PCA-EP, tem que estar adjacente da superfície agrícola e tem que interceptar o layer de património cultural da DGPC. Portanto, a sua despromoção faz para a classe de outras superfícies, PCA-ON. Portanto, aqui também as duas formas de classificar, ou diretamente através da classe de elemento linear ou através da classe de outras superfícies de património cultural. Os muros, portanto, eles dividem-se em dois. Um deles é o muro de pedra posta de suporte a socalcos, muro é L com o atributo de socalcos. Ele tem que estar adjacente à superfície agrícola. Despromove para muro ON com o atributo de socalco. E caso se pretenda representar um muro com largura inferior a 2 metros de largura, uma vez que não tem representação no CIP, tem que ser criado no layer LP uma linha com o atributo de muros socalcos. Também essa linha tem que ser representada sempre que se pretenda que o muro socalcos seja uma superfície de interesse ecológico e ambiental. Portanto, aqui também as duas formas de classificar o muro de socalcos, ou através da categoria elemento linear, ou através de outras superfícies, também com o atributo na classe muro de pedra posta com o atributo de socalco.
Os muros de pedra posta têm que estar, outros muros, o muro é L, outros muros de largura 2 a 6 metros, ele tem que estar adjacente à superfície agrícola, tem que estar inserido em rede natura, não pode representar mais do que 50% da área útil da parcela e a sua despromoção faz para muro ON com o atributo outros muros de 2 a 6 metros de largura. Portanto, caso se pretenda representar um destes muros com largura inferior a 2 metros, ele tem que ser representado através do layer LP com o atributo outros muros, 2 a 6 metros, e o mesmo se quiser que seja representado, que represente uma superfície de interesse ecológico, tem que validar os 25 metros no layer LP. Portanto, aqui também as duas maneiras de o apresentar, de o classificar, então, diretamente através da categoria elemento linear, outros muros de 2 a 6 metros de largura, ou outras superfícies, muro de pedra posta, outros muros com 2 a 6 metros de largura. Em relação aos elementos que sem representação enquanto subparcela, portanto, temos, enquanto elemento linear e da paisagem, temos o arvoredo de interesse público, que tem um layer à parte, é um layer do ICNF. Há árvores em linha, é representado no layer LP, então tem que ter um mínimo de 25 metros de comprimento, e também não podem ser culturas permanentes, portanto, as validações têm que ser criada a linha no layer LP e adjacência à superfície agrícola. A árvore isolada tem como requisito ter uma copa superior a 8 metros, que tem que ser validada pelo técnico, e uma distância de 30 metros a outras árvores que estejam georreferenciadas no layer das árvores ou no layer LP. Portanto, ela tem que estar inserida em cultura temporária. A árvore isolada não é propriamente, ela não tem uma disposição, ela mantém-se no layer, mas se ela não cumprir os dois requisitos de validação, portanto, os 30 metros de distância a outra árvore georreferenciada ou no layer LP, ou o estar numa classe diferente de cultura temporária, é criado um erro impeditivo de passar para o pedido único. Também representados no layer LP estão os ninhos e caixas de abrigo, os comedores e os contadores enquanto ponto no layer LP, assim como bardos de urze da Madeira e as cocaletas e corrais de vinha nos Açores enquanto linha no layer LP.